experiência fora do corpo em meio a um conflito armado. Eu vou contar essa história para vocês e hoje você está no Vida de Médium, onde eu conto causos e curiosidades da minha estrada como médium e psiquiatra. E hoje a história não é muito bonita não, mas é necessária. Inclusive, eu nem queria falar muito sobre tristeza, mas um amigo lá do Instagram me falou: por que você não conta um caso seu que seja de um desdobramento, de uma projeção astral para um local fora do Brasil? E o que mais me marcou foi justamente esse, de uma zona de guerra. Então, se você tem aí o coraçãozinho que já é mais mole, eu te digo, não assista esse vídeo porque eu vou contar algumas imagens que podem ser um pouco fortes, tá bem? Alerta de gatilho dado. Vamos falar. Eu estava por volta de 2011, na época que estourou lá o conflito da Síria. E eu estava num grupo mediúnico de desobsessão, nós fizemos a nossa prece, estudo iniciais e abrimos os trabalhos. E geralmente no começo desses trabalhos eu fazia um desdobramento para que eu fosse levar alguns espíritos para serem socorridos ali, ou visitava alguns locais levando a energia. Muita gente não compreende por que levar o médium, porque o médium doa fluidos mais densos relacionados à carne para esses espíritos que estão numa vibração mais pesada. Não adianta, um espírito muito evoluído não vai conseguir atingir por uma questão de sintonia, então precisa que o médium se desloque até lá. Nesse dia eu fui levada até o conflito lá da Síria. E quando eu cheguei, gente, não sei se vocês já foram em alguma área de queimada, mas ficaram bem lá no meio, com a fumaça preta escura ao seu redor, e aquilo vai te sufocando, vai fechando a sua garganta, pesa. E engraçado que não era só uma fumaça, era realmente como se fosse um gel, uma coisa pesada, que você sentia o ar realmente te tocando, e muito quente. Uma área extremamente densa, onde tinha caído ali uma bomba e as pessoas estavam misturadas, os encarnados com os desencarnados, e os desencarnados ainda brigando, alguns pegando pedra, pau, e eles desfigurados, gente, cheios de sangue, às vezes faltando parte do corpo, uma coisa muito triste, muito pesada de se ver. Era uma sensação de angústia, de tristeza muito grande. E eu estou trazendo isso para vocês não é para que as pessoas se assustem, mas para que elas tenham consciência do que é um conflito desses. E no final eu vou dizer para vocês qual é a ajuda que vocês podem fornecer, tá bem? E nesse meio de tratamento ali que eles estavam tentando dar, eles levaram ectoplasma para tentarem ajudar aqueles espíritos. Maior parte deles estava inconsciente ali pelo chão, como se fosse várias pessoas deitadas, desencarnadas mesmo. Mas o que mais me chocou na época, e aqui foi realmente um relato bem triste que me marcou por muitos dias, é por isso que às vezes você precisa de um preparo muito grande para conseguir ir até esses locais. Eu já tinha 7 anos de trabalho dentro de grupos de desobsessão e fazendo essa projeção astral. Já tinha ido em umbral, já tinha ido em locais bem pesados, mas ali realmente me pegou, gente. E me marcou muito a cena de uma mãe carregando o seu filho. Um bebezinho, devia ter uns 2 anos no máximo, muito emagrecido. Só que eu percebi uma coisa, ela estava encarnada, mas aquele bebê não. Ela carregava o corpo, gente, que já tinha alguns dias já, que já estava até com mau cheiro. E aquilo na época me chocou muito e eu comecei a chorar. E eu me lembro que os espíritos que me acompanhavam disseram: se você chorar, você se desequilibrar, você não vai conseguir ajudar. E aí eu me recompus, nós passamos as faixas energéticas, tá, gente? Umas faixas magnéticas. Imagina aquelas faixas de contenção amarelas que a gente vê lá na polícia americana, mais ou menos aquilo, né? Mas eram fluídicas, então como se fosse uma barra, e a gente passava aquilo e ia puxando aqueles que estavam ali inconscientes, porque os que estavam inconscientes no chão eram os que tinham ainda alguma possibilidade de socorro, apesar deles estarem desfigurados.
os outros que estavam em meio do conflito, desencarnados, mas continuavam na briga, de seja com pedra, com pau, com xingamento, eles estavam numa área tão densa e numa raiva tão grande que não era possível resgatá-las. Então é uma área de muita tristeza, de muita raiva. Nós fizemos essa parte, resgatamos esses que podíamos e voltamos. Mas no final, nós recebemos todos um passe já na sala de desobsessão, ainda eu em desdobramento, recebemos de um círculo de espíritos mais evoluídos que direcionaram essa energia vibracional para nós, para que a gente pudesse se reequilibrar e serem retirados aqueles fluidos pesados. E aí, como que você pode ajudar? Se você faz uma prece ou tenta mandar esses fluidos positivos para lá, como essa área está muito densa, ela não consegue diretamente receber isso. Pode ser que um ou outro isolado que estejam em melhores condições consigam receber, mas essa prece chega para aqueles que vão socorrer. Essa energia que chegou até nós também era proveniente dessas preces que as pessoas estavam fazendo na época por conta deste conflito. Porque a espiritualidade superior também não pode irradiar a sua energia diretamente para nós aqui que estávamos fazendo aquele socorro, porque a diferença vibracional deles para nós ainda é grande. É como se houvesse um abismo entre eles, então o conflito que está mais abaixo ainda em termos vibracionais da gente. Então eu trouxe esse relato que era feito numa zona fora do Brasil, uma zona de conflito, triste, é lamentável, mas é importante que as pessoas tenham consciência de que essas coisas acontecem e que não é porque tem um conflito em outro local que ele não tem nada a ver conosco. A vibração da Terra como um todo acaba sendo abalada. Então, a gente agora neste momento, a guerra da Síria parece que não está aí tão importante mais, embora as consequências de vários anos de conflito fiquem nas pessoas, essa mágoa, essa tristeza. Imagina o luto dessa mãe que carregou esse bebê aí, que já estava morto por vários dias. Imagine o trauma desse espírito. Que a gente continue orando para eles, mesmo que a nossa prece não consiga atuar diretamente, a gente dá forças para quem está lá trabalhando, seja encarnado ou desencarnado. Que a gente sempre pense com alegria, com fé de que isso vai passar, de que esses conflitos são transitórios e que a gente, claro, não participe deles, nem inclusive aqui no Brasil. Muitas vezes parece que a guerra está tão longe, né? Mas e as favelas? E o trânsito? E dentro de casa, quando você briga com alguém, isso também é a guerra, é o conflito dentro de nós. Então, hoje eu fico por aqui. Se você já teve alguma projeção astral, conta aqui para mim nos comentários. Curte, compartilha esse vídeo, segue também o nosso canal aqui e as redes de vídeo curto, @Sentindo Espiritismo, porque aqui eu só divulgo a doutrina espírita. E você aí, não se esqueça de dar uma olhada em todas as nossas playlists. Beijo!